Você como um bom gestor, você acredita que é naquele ditado popular que é errando que se aprende? Não? Eu prefiro aprender no amor do que na dor. Mas eu acredito, hoje para mim é o seguinte, eu não erro, eu aprendo. O que você não pode é errar, fazer a mesma coisa várias vezes, o mesmo erro várias vezes. Que é uma tendência natural do cara que ele tem gana para empreender. Que a nossa sede de fazer as coisas, eu já cometi o mesmo erro umas 5 vezes. Depois eu falei, agora eu não faço mais. Por quê? Porque eu falei, cara, deu errado. Não foi porque foi ruim, não. Eu deixei de fazer esse detalhe, eu vou fazer agora. Aí deu errado de novo. Puta, mas faltou esse detalhe. Tentei de novo de uma outra forma. Quase igual. Deu errado de novo. Chegou uma hora e falou assim, agora não funciona. Caraca, mas eu testei de novo várias vezes. O que eu faço hoje? Eu não testo mais 5 vezes, pô. Eu testo 1 ou 2. Mas a gente sempre vai errar, sabe por quê? Porque você sempre vai ser raso em alguma coisa. Eu não conheço nenhum ser humano que sabe profundamente tudo. Eu sei profundamente daquilo que eu faço há 30 anos, que é a gestão, eu faço há 30 anos. Como presidente de empresa, eu tenho 18. Lázaro, você sabe muito sobre gestão. Eu falei, rapaz, se eu não soubesse, eu era muito burro. É tantos anos, eu não tinha nem nascido. Eu não tinha nem nascido. Você tem de gestão e não tem de idade, né? Como não saber, entendeu, cara? Tá. Então, outro dia, uma pessoa falou assim no podcast, falou assim, cara, fiquei impressionado com o seu conhecimento aqui, porque o podcast foi muito perguntando. Área de supply, faz isso, área disso. Tecnicamente. Eu fui falando, né? E o cara ficou e falou, estou impressionado. Eu falei, eu não. Ele falou, por que não? Porque é incrível. Eu falei, não é, velho. Para pensar. É 30 anos fazer isso, cara. É a vida inteira, não é possível. Se eu não souber isso, aí eu tinha uma deficiência mental, entendeu? Haja TDAH para não aprender. Como que diferencia outro cara que tem, por exemplo, assim, o mesmo tempo de gestão? Quais são os parâmetros que fala assim, putz, tirando óbvio o tempo, como que... Quais são os parâmetros? É ruim. Isso. Primeiro, eu conheço gestores que trabalharam em empresas muito grandes por muito tempo, 20 anos... numa, sei lá, Unilever, na IBM da vida, na mesma cadeira. Isso torna a gente míope. A dificuldade... Os melhores gestores que eu conheço trabalharam em empresas estressadas. Empresa com falta de grana, cheia de dificuldade. Esses caras, para mim, são os melhores. A maioria. Se o cara ficou 20 anos numa multinacional, com caixa gordo, todo bacana, ele pode ter conhecimento de gestão, mas ele não está experimentado na dificuldade. Geralmente o cara que passou por um monte de altos e baixos, pegou arroxo, empresa quebrando, faliu na mão dele, ele foi para outra. Esse cara sabe mais do mundo real. Tem mais ferramentas para sair do... Quando você não tem dinheiro, você tem que ser mais criativo, cara. Quando você tem muito dinheiro, você compra inteligência. Quando você não tem dinheiro, você tem que ser mais inteligente. Entendeu? Com dinheiro tudo é mais fácil. Eu compro os mais inteligentes, eu compro as melhores agências, eu compro as melhores ferramentas, eu trago os melhores influenciadores, eu trago tudo. Agora, quando tu não tem, tu tem que ser mais criativo. Então, esse executivo forjado no caos... Por exemplo, hoje, sou sócio da empresa, do Grupo Optimize. A gente trabalha, na maioria, empresa que está em stressing. Para eu achar executivo para trabalhar para mim como consultor, é só cara de stressing. Ah, o cara teve uma carreira da Nestlé 30 anos, para mim não serve. Ele tem que ser um cara de empresa de stressing. Tem que estar acostumado com aquilo. Tem que estar acostumado. O cara acordar na hora de manhã e falar assim, tá bom, preciso pagar 1 milhão de conta, eu não tenho 1 milhão no caixa. E aí, o que eu faço? E aí? Né? Eu tenho que ficar ligando para banco, o cara com relacionamento com o banqueiro apertado, porque ele vive passando lá para o banqueiro pedir dinheiro para acertar a conta da empresa. Então, são perfis diferentes. Não estou dizendo que o executivo de multinacional ele é ruim. Ele é bom também, está cheio de cara aí. Mas com outras funções. Mas são outras funções da cadeira. Ele é um piloto de voo de cruzeiro. Entendeu? O cara tá lá, voo de cruzeiro, você precisa de um cara. A aeronave acabando combustível, turbulência, ventania, mar revolto, você precisa de outro cara. Tá, mas você vai para um caminho, a sua empresa como grupo atua num segmento por ser menos competitivo ou porque a expertise de vocês é... Aconteceu das empresas que procuram Lázaro nos últimos 15 anos, 10 anos. Nesse segmento, está nessa situação. Que tá fudido e precisa de ajuda. Mas aí torna uma coisa muito curiosa. Como que fica bom em algo, tipo, em salvar coisas que estão em estresse, por exemplo? É passando por isso muito tempo? Passando por isso há algum tempo e o detalhe, você começa a ter olho clínico para esse tipo de coisa. Você começa a falar assim, a maioria das empresas, elas não são ruins, elas estão momentaneamente ruins por uma questão de miopia empresarial, por uma questão de cultura fraca, que é a cultura que tira a estratégia do papel, e por uma questão do dono fazer o que não deve, que é exemplo. O cara começa a colocar o amigo dele para ser diretor financeiro. Meu amigo batiza meu filho e vira meu compadre, mas não vai trabalhar comigo. Entendeu? Então, o cara começa a cometer erros básicos e aí leva a empresa para um momento difícil. Aí salvar é fácil para mim. Eu olho lá, vamos colocar assim,
Vinícius tem uma empresa que está faturando 500 milhões, está com a dívida de 300 e tem um EBITDA de 40. Então Perfeito. Você tem mais ou menos 8 anos de dívida. Aí você me procura. Tem solução? Eu falei, me dá um tempinho. Aí eu começo a olhar esses indicadores. Rapaz, isso aqui o Vinícius não faz. Ó. Ele não faz concorrência com os fornecedores há muito tempo. A maioria dos fornecedores é amigo dele, bingo. Puta, olha o preço logístico. O Brasil hoje tem um custo logístico gigante. Eu sei o preço de frete. Pô, tá pagando caro, bingo. Olha a ordem tributária. Puta, tá perdendo dinheiro aqui, tá com um monte de imposto atrasado, vou negociar, vou regularizar. Bingo. Folha de pagamento. Bingo. Aí eu olho e falo assim... Quando soma tudo isso... Eu falo, eu topo. Tá. Eu olho lá e falo, eu consigo consertar seu negócio. Então é mais... desculpa, eu resumi dessa forma. É mais matemático do que... Muito mais matemático. Só que a ciência, ela tá por trás de como você olha o número. Mas sempre é matemático. Sempre a conta tem que fechar. E às vezes o cara fica desesperado no moedor de carne e ele não consegue ver o que precisa ser visto. Você fica míope quando você fica muito tempo mergulhado num único problema. Um único problema. Você fica muito míope. Eu vou falar, eu trabalhei com o Silvio Santos 7 anos. Eu fui muito mais produtivo nos primeiros 4 do que nos últimos 3. Por quê? Porque eu já comecei a ficar míope. Você começa a acostumar com o que é ruim. Perfeito. Rapaz, tudo que é ruim na sua vida pode ser comum, mas não pode ser normal. Você não pode normalizar a coisa ruim. Então, você precisa desse moedor de carne, desse espírito grato sempre, conformado nunca. E lembra, não é quantas marteladas você dá, é aonde você dá. E empresa é isso. Não é a quantidade de horas que eu trabalho, é como eu foco essas horas. A gente estava falando lá dentro. Cara, sou conselheiro de 5 empresas e é conselheiro de verdade. Outra coisa também, todo mundo é conselheiro. Meu amigo, não contrate o conselheiro para sua empresa que não tinha sido presidente de empresa profundamente. O cara tem que ter sido CEO, tem que ter sido história. Todo mundo faz um cursinho aí fora e chega lá e fala, sou advisor, sou conselheiro. Porque teoricamente é fácil, né? O cara não precisa ter responsabilidade, só opinar, né? Não, é gostoso, né? Não aceite crítica construtiva de quem não construiu nada. E se o seu conselheiro não tá bem de vida pra caramba, não tá rico pra caramba, não pegue ele. Mas confira, porque eu conheço um monte de gente que finge que é e não é.